Como resolver sistemas? Pode parecer difícil, mas na verdade resolver sistemas é simplesmente muito fácil. O problema é que muitas pessoas não conseguem entender qual é o motivo de cada coisa. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. A gente vai usar dois métodos para resolver os sistemas. O primeiro método, que é o mais fácil, é o método da adição. Como o nome diz, o que a gente vai fazer é adicionar. O que a gente vai adicionar? A gente vai somar os números desse termo com esse termo. Então, x mais x, y mais y menos y, 25 mais 5. Então vamos fazer isso. X mais x é igual a 2x. Mais y com menos y, eu vou explicar isso, que eu acho que muitas pessoas não conseguem entender. A gente tem uma dívida de 1. E a gente vai ganhar mais 1 para repor nessa dívida, né? A gente vai conseguir pagar ela. Então, de dívida e de dinheiro, a gente vai ficar com 0. Porque a gente tinha menos 1, a gente estava faltando 1 e a gente ganhou 1. Então, a gente fica com 0. Conseguem entender? Como fica com 0, não precisa nem adicionar aqui. Então, a gente vai colocar diretamente um igual. 25 mais 5 é igual a 30. Muito bem. Agora, a gente tem isso aqui. É básico. No 7º ano, a gente já aprende como resolver esse tipo de conta. 2x igual a 30. Quando a gente tá com um número e x do lado, é igual a uma multiplicação. Então, 2x é como se fosse 2 vezes, né, multiplicação x. Então, é como tivesse, um ponto aqui no meio desses dois. E como aqui, para cada igual multiplicação, a gente quer passar para cá para dividir, para ficar só um x, né? Então, a gente vai dividir. Vamos explicar mais uma coisa aqui, que provavelmente vocês não sabem. Todo número que tá de um lado de um jeito, ele vai passar para o outro de outro jeito. Então, se tiver, por exemplo, menos 2, e aqui também vai estar menos 2. A gente quer inverter. Então, passar esse menos 2 para cá e esse menos 2 para cá. A gente vai deixar o igual, e esse menos 2 vai vir para cá como positivo, porque ele vai passar para cada do igual. Esse aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai passar para cá, só que positivo. Para ser mais fácil de entender, eu vou usar dois números diferentes. 2 menos 2 igual a menos 5. Vamos passar eles para os outros lados inversos. 5 mais 5 e mais 2. Mas é só um exemplo. Com multiplicação e divisão é a mesma coisa. Se tiver multiplicando desse lado do igual, aqui, quando ele passar para cá, ele vai dividir. Aqui eu peguei um caso que seria de uma equação. Aqui, como vocês podem ver, esse ponto aqui significa multiplicação. A gente quer descobrir o valor de um x aqui. Então, para a gente descobrir o valor de um x, a gente vai passar para cá, dividindo, porque aqui está multiplicando. Daí a gente divide o quê? A gente vai dividir esse 10 que já está aqui. Então, vai ficar assim. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, vai ficar x é igual a 5. Vocês conseguem entender isso? Qualquer coisa, vocês mandem aqui nos comentários as suas dúvidas. Voltando para cá. Sabendo que toda vez que a gente passa uma multiplicação para o outro lado é uma divisão, a gente vai fazer exatamente isso com esse 30 aqui. Então, aqui é 30, vai fazer com que 30 seja dividido por 2, porque é o 2 aqui que está multiplicando. 2. Quanto que é 30 dividido por 2? Acho que a maioria de vocês vai entender e vai saber que é 15. Então, a gente descobriu primeiro o valor de x. Isso aí é o primeiro passo de uma equação. Agora, para a gente descobrir o valor do y, a gente vai pegar uma dessas equações aqui de cima. Eu vou escolher essa de cima aqui. X mais y é igual a 25. Então, eu vou copiar ela aqui do meu lado.
E agora o que a gente tem que entender? A gente já descobriu o valor de x. Então esse x aqui, a gente vai substituir ele por o valor, que é, no caso, 15. Então vai ficar 15 mais y é igual a 25. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar as letras para um lado e os números para o outro, como qualquer outra equação funciona. Então a gente vai colocar aqui. O y vai continuar aqui, igual a 25 menos 15. Quanto que é 25 menos 15? Pra quem não sabe, né, eu creio que todos vão saber. 25 menos 15. 5 menos 5 é igual a 0. 2 menos 1 é igual a 1. Então o valor é 10. Y é igual a 10. Descobrimos o valor de x e de y. Agora, o que a gente vai fazer com esses dois valores? A gente vai pegar o sistema aqui de cima, a gente copia ele, primeiro aqui, né, o primeiro termo, e substitui. O x é igual a 15 e o y é igual a 10. Assim a gente tem a prova real. Agora a gente vai para o segundo termo. X menos y é igual a 5. X é igual a 15. Y é igual a 10. 15 menos 10 é igual a 5. A gente acabou de tirar a prova real do que a gente queria saber. Então, certamente a gente acertou os valores. Então, x é igual a 15 e y é igual a 10. Esse é o método da adição. O próximo que a gente vai fazer é o método da substituição. Método da substituição. Bom, como o próprio nome diz, né, a gente vai substituir. Então, qual é o primeiro passo do método da substituição? A gente vai pegar uma das equações. No meu caso, eu escolhi essa equação para pegar, a primeira, no caso, né? Então, eu vou copiá-la aqui embaixo. Ok, copiada. E agora o que eu vou fazer? Eu consigo descobrir o valor de x, entre aspas, aqui já. Como isso? Eu vou pegar o x, colocar nesse lado aqui, colocar o igual e copiar o 4 e pegar esse y e colocar pra cá. Como aqui tá positivo, ele vai pra lá o que? Negativo. Então, menos y. Aqui a gente tem que entender esse valor aqui, né? X é igual a 4 menos y. Agora a gente vai pegar o segundo termo, que no caso é 3x mais y, que é igual a 28. Aqui, como eu já tinha explicado no exercício anterior, quando a gente tem isso aqui, um número e x do lado, é uma multiplicação. Então, o que acontece? A gente vai substituir, como o nome diz, esse x por isso aqui, né? Porque x é igual a 4 menos y. O 3 está multiplicando, então a gente vai continuar multiplicando ele. Então a gente vai colocar ele aqui do ladinho, vai abrir parêntese e vai colocar o valor de x, que é, no caso, 4 menos y. Fecha parênteses, copia isso aqui, mais y, que é igual a 28. Vocês lembram da técnica do chuveirinho que eu tinha mostrado? Que é quando a gente multiplica esse número, esses dois números aqui, por 3, né, ou pelo número que estiver aqui fora, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes y é igual a 3y. O sinal aqui sempre vai copiar, então, 12 menos 3y. Copia aqui também e aqui. Agora a gente vai passar, né, como a gente faz sempre nas equações, as letras para um lado e os números para o outro. Então, a gente vai deixar aqui menos 3y mais y é igual a 28. A gente vai pegar esse 12 aqui, vai colocar para cá, então, 28 menos 12. Aqui a gente já consegue ter uma noção do que vai ser. 28 menos 12 vai dar 16. Agora a gente tem 3y mais 1y. Lembra daquele negócio que eu falei sobre a dívida? A gente tem uma dívida de 3y. E a gente ganha 1y para pagar a nossa dívida. Então a gente vai ficar ainda com menos y para pagar, né? Menos 2y no caso.
Agora a gente vai fazer a mesma coisa de sempre, né? Dividir. Então, 16 dividido por 2 vai dar 8. Aqui fica menos y igual a 8. E a gente não quer que esse y fique negativo, então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Menos 8 é igual a y. Ok? A gente já descobriu o valor de y. Agora a gente vai para o valor de x. Agora a gente vai pegar a primeira equação aqui, né? Novamente. Copiar ela aqui do lado. E vai substituir o valor de y, como a gente já tinha feito no método da adição, né? Então a gente vai pegar o valor de y é menos 8, como a gente já descobriu aqui. Então a gente coloca x menos 8 é igual a 4. Ok. Agora a gente vai fazer, como sempre, letras para um lado, número para o outro. X é igual a 4 mais 8. Por que mais 8 e não menos? Toda vez que a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente muda de sinal. Então, como está negativo, vai passar positivo. 4 mais 8 é igual a 12. Então, x é igual a 12. Descobrimos os dois valores, né? Tá um pouquinho longe um do outro, mas descobrimos. Agora, como a gente vai fazer a prova real disso? A mesma coisa que nem a outra equação. Então, a gente pega essa aqui, esse termo aqui, né? Por primeiro. A gente substitui. X é igual a 12. Então, 12 mais y. Como é 8 negativo, a gente coloca menos 8. É igual a 4. Certo? Descobrimos esse valor. 3x. Quanto que é 3x? Então, a gente vai... Como x é igual a 12, é uma multiplicação básica, né? 12... 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 12? 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, 36. Então, a gente substitui aqui por 36 menos 8, né? Porque também é y. Menos 8 é igual a 28. Então, a gente achou o resultado das duas questões. Então, a gente já sabe, a gente pode colocar aqui como solução, né? S de solução, 12, entre parênteses, 12, e menos 8. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi feito especificamente para colegas meus de sala de aula, mas eu vou postar no YouTube para que mais pessoas possam ver. Se tiver algum erro, coloque aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta, coloque nos comentários. E é isso, obrigado por assistir.